Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita e no nosso estudo de hoje nós vamos ver a segunda parte da Revista Espírita de 1858, que é a primeira revista, na segunda metade do mês de janeiro. Nós havíamos visto no estudo a introdução, no subsequente a primeira parte do mês de janeiro e veremos hoje a segunda parte do mês de janeiro, não necessariamente na sequência, a gente vai pegar alguns recortes para refletirmos. E essa segunda parte do mês de janeiro ela é muito interessante porque Kardec ele vai trazer um pouco um recorte onde ele vai trazer alguns trechos sobre a impressão que o Livro dos Espíritos ecoou. Inclusive Kardec, na sabedoria dele, no bom senso que ele traz, ele tinha preocupação de acompanhar o retorno do populacho do trabalho que ele realizava. Então, ele, ao publicar o Livro dos Espíritos, até porque estava embasado na universalidade do ensino dos Espíritos, em que ele pegava recortes de toda parte do mundo, na época com qual ele tinha correspondência, e fazia isso passar pela universalidade do ensino dos Espíritos, vendo aquilo que batia, aquilo que discordava, porque se algo fosse um médium apenas falando, ele já não considerava aquilo basal no que estava sendo trago. Mas se ele percebia confirmações em outras partes do orbe, enquanto pelo menos mais um que pudesse ter algum tipo de associação, e colocando isso à luz de Jesus, que pelos benfeitores da obra, sob o comando do Espírito de Verdade, pré-postado pelo Cristo, aquilo então tinha sua fermentação para ser levado para o Livro dos Espíritos. Inclusive ele vai fazer esse modelo para os outros livros da codificação que ele traria. A Revista Espírita é um laboratório vivo, onde ele colocava os tópicos e esperava os retornos que aconteceriam. E nesse sentido que há alguns aspectos da Revista Espírita que Kardec, fazendo a confirmação por esse método da universalidade do ensino dos Espíritos, ele trazia para o livro. Então a Revista Espírita é mesmo um ensaio que ele acontecia, e nesse recorte do mês de janeiro, segunda parte, do ano de 1858, ele fala um pouco de algumas cartas que ele recebeu de pessoas dando seus respectivos pareceres sobre o Livro dos Espíritos. Inclusive, gente, para a gente ver como esse livro levou benefícios desde o primeiro momento, porque o Livro dos Espíritos, a gente tem que fazer a leitura dele diariamente, porque o aprendizado é constante, porque ele é um manancial que os benfeitores trazem na nossa direção e que é um ensino que não esgota. Inclusive, o espírita, ele precisará estar estudando o Livro dos Espíritos diariamente. E é curioso, gente, porque quando a gente fala de estudo da doutrina espírita, isso pede uma atualização. E é, inclusive, algo que eu preciso ter cuidado, porque o trabalho que a gente faz na rede social, os próprios estudos que a gente realiza e o e-book que a gente atualiza diariamente, quem está na plataforma, enviado, acoplado ao vídeo, isso pede de nós estudo e podermos ir nas fontes respectivas, começando aí das obras básicas, e que eu
fico correndo atrás do tempo para conseguir ler. Porque o Céu e o Inferno, eu não tive uma sentada em que eu tenha lido ele do início ao fim. Eu ouço pregações que trata do livro, termos correlatos que fazem a interface com a ciência, e estudos dirigidos em que são tragos tópicos e desdobrados do livro. Mas eu preciso ter o contato de próprio punho com aquela leitura. E é algo que eu procuro fazer, e é curioso, porque isso pede uma disciplina e, ao mesmo tempo, dizer não para outras coisas, mesmo boas, para que eu possa fazer um dado estudo. Porque, assim, pegar a obra da codificação para poder ler, isso gasta tempo. E acaba que, se eu quiser assumir muita coisa no centro espírita, eu não vou conseguir fazer o estudo que eu preciso. E foi, inclusive, um aspecto em que eu houvera refletido, porque há um tempo atrás nós houvéramos sido colocados em contato com um grupo que faz distribuição de pães recheados num dado local, uma vez por mês. E nós já participáramos no sábado, na Casa do Caminho, na Noite de Luz, participamos na terça, das 15 às 16 do estudo do Evangelho. E, em sendo assim, eu, para assumir mais um trabalho, já iria prejudicar o estudo que eu preciso realizar. E precisa da gente ter cautela, porque senão, por causa de quantidade de trabalho, eu acabo deixando a qualidade, o essencial, querendo fazer acúmulo de serviços, enquanto que eu preciso ter o tempo para aquele estudo, que pede dedicação, porque eu, inclusive, não sou espírita de berço. Porque aquela pessoa, por exemplo, que nasce no berço espírita e desde pequeno tem contato com a literatura espírita, ele já vai tendo, de certa forma, uma intimidade com a codificação. Entrando ali numa adolescência, ele já começa uma leitura de um livro aqui, outro ali, da Leira Espírita, que o auxilia depois nessas atualizações em interface. Mas para quem não nasceu no berço espírita e veio ter contato com essa doutrina depois, como foi o meu caso, que foi por volta dos meus 35 anos que isso aconteceu, a gente precisa correr atrás dessa literatura que é extensa. Porque para aquele que tivesse uma caminhada dentro da doutrina espírita, teve contato com os livros e a cada momento podia estar lendo um ou outro, à medida, inclusive, que sendo lançado. Mas para quem chegou depois, como eu, por volta desses 35 anos, eu preciso de ir atrás, porque o serviço está por fazer, de ler, de estudar, de comparar literatura espírita e de poder fazer essa varredura, que inclusive é um pedido de Jesus para nós, com a ciência, porque a gente precisa fazer a ponte entre o espiritismo e a ciência, porque isso nos ajuda em novas reflexões sobre a égide da moral do Cristo, que é algo que a gente é chamado a oferecer para a sociedade atual. Então, gente, eu precisei ter cautela, porque senão eu ia começar a fazer coisa à guisa de quantidade, como que para tranquilizar minha consciência, e o que eu realmente estava sendo chamada a fazer ia ficar em aberto. Por isso que eu me restringi em atividades, mesmo no centro espírita, porque eu já vou lá 2 vezes por semana, para que eu pudesse, em casa, ter o trabalho facilitado com
o estudo. E isso pudesse, então, me dar condição de fazer as reflexões dentro de cada recorte e poder correr atrás desse prejuízo. Porque é muita informação, a gente não esgota o que tem de conteúdo espírita disponível para nós. E é realmente correr atrás. E é por esse motivo que Kardec ele vai trazer aqui o aspecto de algumas cartas que ele recebia, porque naquela época ele já estava fazendo essas atualizações com os meios que ele dispunha naquela época. Porque quando Kardec escreve o Livro dos Espíritos, não tinha rede social. E as correspondências eram por cartas. Não tinha um telefone, não tinha TV, não tinha fax. Então eram feitas conversas e trocas de figurinhas entre médios do orbe, do Oiapoque ao Chuí, por correspondência. E então Kardec usa o que tinha na época para fazer essas confrontações e ele vai trazer na Revista Espírita, que era o meio mais facilitador que ele tinha para isso. Porque os assinantes em toda parte do mundo da revista acabavam mandando conteúdos para ele, inclusive nós vimos no estudo passado que ele acabou fazendo um elenco de pedidos para que enviasse para ele aquilo que o leitor achasse relevante, porque ele ia fazer um critério para poder auxiliar nas reflexões de outros. E nesse sentido que a revista foi muito importante, por isso uma orientação de Jesus para que ele iniciasse naquela época, porque a partir dela, naquela época, isso poderia ir acontecendo. E, nesse sentido, ele vai trazer essas posições de alguns leitores que ele escolhe para poder trazer nesse ponto da revista, e há um recorte de um dos leitores que vai dizer que a rota da felicidade futura estava ali traçado. Então Kardec, ele vai comentando a carta que ele houvera trago, dizer que o livro não é fruto das nossas ideias, porque sobre muitos pontos importantes tinha uma maneira de ver bem diversa. Nossa modéstia não sofreria nada com os nossos elogios, porque ele reconhecia que a obra era da espiritualidade maior, que estava fazendo o comandamento daquilo. Preferimos, no entanto, deixar falar os que estão inteiramente desinteressados por essa questão. Então, ele vai trazer um recorte de um missivador que disse que a todos os deserdados da terra, a todos os que caminham caem, regando com suas lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes. Também aquele que pelo caminho está encontrando aplauso do povoréu, sorriso da fortuna, diremos: estudam, ele vos fará melhores. Algumas vezes essas últimas são sublimes, e isso não nos surpreende, mas não foi preciso um mérito grande a quem achou provocar, porque esse leitor trazia das perguntas e respostas, que foram concatenadas por Kardec no Livro dos Espíritos. Então ele diz da sublimidade das respostas e que teria sido necessário alguém que as soubesse provocar para tê-las, se referindo aí ao preparo de Kardec. Mais para frente ele vai dizer que a doutrina se resume em não fazer ao outro o que eu não quereria que me fizesse. Lamentamos que o senhor Kardec não tenha acrescentado e fazer aos outros o que gostaria que vos fosse feito. O livro, aliás, claramente traz, porque isso é vazado pela doutrina, sem isso não estaria completa. Não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem.
Inclusive porque não fazer o mal, como isso não vai ser trago no livro dos Espíritos, é algo que é o básico, eu não fazer o mal. Mas se eu não faço o bem, também é um mal. Então, fazer o mal é um mal, mas não fazer todo o bem que eu poderia no limite da minha força é mal também. E, inclusive, a gente tem aqui o aspecto da omissão, da preguiça, da inércia, do comodismo e da procrastinação. Porque a procrastinação, ela é diferente da preguiça. Porque na procrastinação, o indivíduo precisava lavar a louça. Ele pega um livro para ler. Ele liga o notebook no noticiário. Ele vai passear com o cachorro. As outras coisas que ele está fazendo diz um movimento, ele não está parado, mas ele está procrastinando em relação àquilo que ele precisava fazer, que é lavar a louça. Então acaba que a gente pode ter o aspecto da preguiça, mas podemos também ter o resvalo na procrastinação. E, inclusive, quando a gente considera, por exemplo, a questão da preguiça, isso acaba tendo sintomas depressivos correlatos e que chega um ponto que o indivíduo, como ele já está sendo pasto energético para espíritos vampiros, que estão sugando a sua energia e se locupletando com isso, ele não consegue, de modo próprio, sair daquela situação. Ele precisa de uma intervenção de um terceiro que o ajude na espiritualidade, na utilidade, a buscar um terapeuta, um psiquiatra, porque existe um aspecto referente ao auxílio que a gente oferta para alguém, que é o outro querer. Porque por mais que a gente perceba que alguém está precisando de ajuda, se o outro não reconhecer que ele precisa e aceitar a nossa ajuda, não adiantará a gente fazer tentativa nesse sentido. A gente precisa recuar e acolher o tempo do outro, respeitar. Como um tempo atrás, alguém estava passando uma dificuldade, nós tínhamos deixado um livro para a pessoa. E houve um retorno dizendo que podia pegar de volta, porque essa pessoa disse que não aceitaria aquele auxílio. Inclusive, na época, foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, eu posso perceber que alguém precisa dessa leitura que vai auxiliar, por exemplo, fazer o Evangelho no lar, que é base, o nosso fortificante, o nosso pão espiritual diário. Mas, se o outro não reconhecer que ele precisa e aceitar aquela ajuda, eu vou estar fazendo tentativa infrutífera, vou estar perdendo tempo. Então, mesmo que a gente perceba a necessidade de alguém, esse alguém precisará querer. E é curioso, gente, porque às vezes a gente percebe no centro espírita alguém que se afasta e necessitado de auxílio, transfere isso como culpa dos outros. Então, isso dificulta, porque do momento que eu não assumo a minha responsabilidade naquele processo e eu acuso os outros, eu não me movimento na direção de ir no centro espírita novamente e também não aceito que alguém venha tentar me ajudar, porque eu considero que o outro é que é o responsável pela minha desdita. Então vira aquele ioiô, aquele beco sem saída, que voluntariamente a gente se entrega. Como um tempo atrás, alguém que militava conosco ali no centro espírita, estava no estudo do Evangelho, na Noite de Luz. Depois de um tempo, ela parou de ir. E aí nós houvéramos encontrado com ela. Ela disse que o mentor tinha falado para ela para não participar mais, que ela podia fazer
o seu evangelho lá em casa, sem precisar estar vinculado a um centro espírita. Então mostra como que é perigoso, porque todos nós estamos sujeitos a cair nisso, considerando a nossa fraqueza, o nosso estágio evolutivo, que, percebendo a minha situação, se eu não vigio e oro o tempo todo, eu erro o tempo todo. Então, acaba que ela acabou sendo ludibriada por espíritos enganadores que a convenceram de deixar de ir no centro espírita. Porque acaba que se ela se isola, ela enfraquece. E aquela energia que ela deveria estar colocando a serviço dos outros no centro espírita, os espíritos vampirizadores vêm sugar. Então ela fica nessa rede labiríntica. Por esse motivo que tem tanto um aspecto da procrastinação que a gente tem que estar atento, porque a gente só vai conseguir ter energia se a gente for na direção daquele movimento. Se eu começo, se eu insisto, se eu me aprimoro, aí eu vou descobrindo energia. Que é um movimento que pede esforço. Inclusive, quando, por exemplo, às vezes a gente coloca vídeos de pregação, que faz parte de um roteiro que eu faço de determinados temas, e à medida que esse vídeo está rodando, eu preciso ficar atenta e acompanhar aquilo que está sendo falado. Até porque se eu distraio toda hora, eu perco tempo, perco trabalho, perco energia. Então eu costumo, às vezes, numa coisa que eu estou fazendo em casa para já adiantando, eu estou ouvindo e prestando atenção naquilo que está sendo falado no vídeo e aprendendo aquilo que está sendo trago ali. Então, isso demanda uma energia que eu só vou desenvolvendo se eu me dispuser a fazer. Isso vale para qualquer trabalho. Às vezes uma pessoa que cuida da casa da sopa, que ela tem um serviço ali ligado à cozinha daquele ambiente. Ela precisa ter disciplina e focar naquilo que ela tem que realizar para ela ter aproveitamento de tempo, de energia, de labor, para que ela, na medida que ela está naquele trabalho que ela é chamada a realizar, ela vá encontrando força para realizar. Isso vai sendo agregado dela na medida que ela está naquele movimento. E é curioso, gente, porque a gente sempre vai ser chamada a desinstalar da nossa inércia e da nossa preguiça. Vem o convite que eu, desejosa de melhorar, eu vou precisar fazer valer. Mesmo se naquele momento eu não me percebo com força, mas se eu abraço, eu vou adquirindo. Como, por exemplo, a questão de viajar, eu tenho uma dificuldade com viagem. Inclusive, a questão da viagem, que para algumas pessoas é lazer, e às vezes a pessoa ela espera aquele período do ano, que ela tem aquelas férias do ganha-pão, para ela fazer aquela viagem, para mim é cansar. Eu, para poder ter um momento de lazer que me descansa, é pegar um livro que eu gosto. Mesmo que seja no estudo que eu estou fazendo, mas eu gosto tanto disso que me descansa. Então, pegar uma estrada por pegar, para dizer que vai fazer uma viagem de descanso, para mim é sobrecarregamento. E há um tempo atrás, eu tinha começado a ir em Uberaba para poder fazer a questão da doação de sangue, que eu sou A negativo. Isso implica um débito, que, tendo despertamento, eu comecei a ir para poder fazer a doação de sangue. Inclusive, da última vez que eu tinha ido, acusou abaixo de 12, a taxa hemoglobina, que fui barrada. E, inclusive, isso pode fazer parte de uma oscilação do meu organismo, então eu já fiquei uns meses sem ir, porque quando você tem esse barramento, acaba que, como eu voltaria daqui a 3 meses, com a barração que aconteceu, seria 6 meses. Então, eu poderia voltar em janeiro. Mas próximo, eu vou fazer uma medição da taxa hemoglobínica G. Se der abaixo de 12, eu nem vou. Mas eu tinha começado a fazer e estou nessa disposição de fazer a doação de sangue, porque é o básico, o mínimo que a gente pode fazer. E acabou que para ir em Uberaba já era um esforço que eu fazia, porque pegava uma estrada, você fica ali 2 horas para ir, 2 horas para voltar.
E recentemente aconteceu que, como minha irmã ela teve câncer e ela tinha feito o tratamento no Hospital de Barretos, acabou que lá ela fez inclusive a cirurgia, porque foi câncer maligno, mas não tinha espalhado. E depois que ela fez o tratamento, porque acaba que o indivíduo precisa ter aquele acompanhamento, é enviada uma carta para os familiares mais próximos, irmãos, tios, porque nossos pais são falecidos, filhos da pessoa que teve o câncer, para poder fazer um teste oncogenético. E nesse encaminhamento que teve, eu acabei fazendo a teleconsulta e agora tem que ir lá, que foi marcado para o dia 30, para poder fazer a tirada do sangue para que o teste oncogenético aconteça. Porque de acordo com o resultado, eu teria que ir uma vez por ano para fazer uma bateria de exames e um acompanhamento. E acaba que eu, se fosse escolher por mim, preferiria não ir. Porque tendo um gene ou não, isso tem a ver com fator predisponente. Para um câncer desenvolver, precisa do fator desencadeante. Então, tipo, o indivíduo ele pode ter o fator predisponente de uma existência anterior ligado a uma atitude vingativa que ele teve em relação a alguém. E isso gerou rupturas na sua circuitaria sanguínea, linfática, considerando o perispírito, que gerou saída de células que estava sob o comando do espírito e que então começam a não obedecer ao comando espiritual e a ter uma divisão desregrada, a não ter diferenciação daquela área, porque quanto mais indiferenciada a célula vai ficando em relação ao tecido que ela estava, mais grave o câncer. Então, o indivíduo pode vir para essa existência com esse fator predisponente. Mas se nessa existência ele tem uma vida de utilidade para os outros, se ele se forja nos metais do perdão, da bondade, da caridade, ele vai conseguindo amealhar de tal forma recursos espirituais que ele não vai dar o fator desencadeante. Aqui considerando o vazamento desses aspectos no exercício físico, uma alimentação adequada, um sono adequado, porque acaba que isso faz parte da circuitaria moral do indivíduo que tem um pensamento positivo e uma vida nobre. E nesse sentido, que se eu tenho o gene, que seria um fator predisponente, bastaria cuidar do fator desencadeante, que é o vigiar e orar que Jesus nos pede. Então, por mim, eu não iria. Mas acaba que, depois, refletindo, me veio que participar de um teste desse auxilia, tanto para minha irmã, que teve o câncer, quanto para o hospital, porque quando uma determinada instituição trata alguém assim, se ele pode ter a bateria oncogenética de parente de primeiro grau, isso facilita a abordagem. Então, para mim funcionou da mesma forma como ir para Uberaba doar sangue. Eu estou indo para Barretos, mas no sentido de doação mesmo. Porque acaba que para ir para Barretos, são 4 horas de viagem, o dobro da ida para Uberaba. E no caso de Barretos, a gente pega um ônibus 3h30 da manhã, que é próximo daqui na Unisa, mas é de madrugada, para chegar lá de manhã, o exame para assinar o termo de responsabilidade e tirar sangue para o teste oncogenético é marcado em torno de 10h30 da manhã, no dia 30, mas o ônibus só retorna por volta de 5h30 da tarde. Então, eu saio de madrugada, de quarta para quinta, e volto à noite, aí por volta de 10 horas na quinta-feira. Então, mostra novamente um chamamento para me desinstalar. Porque é uma coisa que eu exijo de mim para fazer a viagem, e aqui considerando que é algo em que poderia ter uma escolha, porque se fosse uma viagem missionária eu faria, feliz, assim, ou para participar de um congresso que eu precisaria ir, porque hoje pela rede social não precisa da gente fazer uma viagem
para o Mato Grosso para poder participar de um congresso, é distribuído pela rede social. Inclusive, consono Jesus nos pede, dá de graça o que de graça recebemos. Mas no caso específico dessa viagem, eu preciso ir para doar esse sangue, para contribuir com esse teste oncogenético. Então, é uma forma de me tirar da minha dificuldade. Isso acontece a todo momento conosco. Convites e situações em que eu, para cooperar, preciso sair da minha procrastinação, da minha preguiça, vencer a mim mesma. E à medida que eu aceito aquilo, por amor, dou ativamente, vai sendo agregado recurso. Porque quando a gente coopera, nós somos os primeiros a ser beneficiados. A questão da cooperação é porque eu é a primeira que preciso. Então, quando Jesus me chama para algo em que eu vá contribuir, eu sou a primeira interessada nisso, porque o trabalho no bem eu necessito dele para poder avançar. Não é uma escolha. Um dia será, hoje no meu estágio evolutivo é uma necessidade. Então a primeira que precisa dar esse contributo sou eu. Mas é algo que me desinstala, que me tira da minha zona de conforto. Isso eu dei um exemplo da viagem, mas a todo momento a gente está sendo chamado ao suor no bem, onde a gente doa. E à medida que a gente doa, a gente é chamado a doar mais. Então, se eu ficar esperando eu ter para poder oferecer, eu vou ficar parada. Eu preciso ir ao encontro do serviço nobre, porque no caminho a gente vai recebendo mais força, mais energia. Então, isso que Kardec está trazendo aqui, que nós precisamos, a partir da percepção desse leitor, irmos em busca da utilidade. Então ele vai trazer que não é possível ser útil sem fazer o bem. E, inclusive, num outro recorte, ele vai trazer que sois homens de estudo e possuís a boa fé, que não pede senão para se instruir. Então vai mostrar aqui a necessidade, a urgência do estudo, que é o caminho pelo qual a gente pode operar com mais eficiência, aprimorando o nosso labor. Então, nos equilibrarmos para doar equilíbrio, a caridade ardente para doar energia curativa e o estudo nobre para operarmos com mais eficiência, mais eficácia. E nesse sentido, que numa outra carta vai ser dito acerca de um obscurecimento que esse leitor estava pelos preconceitos que ele tinha a custo. Então ele vai trazer o peso que era para ele, os preconceitos que ele nutria. E graças à leitura que ele fez do Livro dos Espíritos, foi sendo dissolvido. Então ele vai dizer que hoje para ele não causa nenhum pesar e toda a sua preocupação é empregar utilmente o seu tempo e suas faculdades para acelerar seu progresso. Então aqui ele vai dizer um pouquinho dos inesgotáveis tesouros de consolações que aquela leitura trazia para ele, porque abarca todas as fases da existência, e das perdas que ele houvera sofrido, que antes o afetaram vivamente, mas que hoje para ele já não era penoso, pesaroso. E o único foco dele era poder empregar o tempo dele de forma útil, as faculdades, seus dons para acelerar seu progresso, porque agora ele percebia e divisava que o bem tem uma finalidade e compreendia que uma vida inútil é uma vida egoísta, que não permite avançar para a vida futura. Uma outra carta vai ser dito que ele já não murmurava contra a providência, a certeza de um futuro mais feliz, caso ele se comportasse bem, o encorajava, o consolava. Gostaria de vos ser útil, ele vai dizer. Eu sou um filho simples, do populacho, que obteve certa posição com seu trabalho, mas a mim falta instrução
porque eu fui obrigada a trabalhar desde menino. Entretanto, eu sempre amei muito a Deus. Fiz tudo quanto pude para ser útil aos outros. É por isso que eu procuro tudo que possa me ajudar na felicidade dos meus irmãos. Então ele vai pedir para que eles se reunissem, que vários adeptos estavam dispersos. Envidaremos todos os esforços para vos secundar, ele diz para Kardec. Você levantou a bandeira, a nós cabe seguir-te. Contamos com seus conselhos, com seu apoio. Então vai mostrando aí toda uma regimentação de adeptos que acontecia, numa movimentação que não mais seria detida, porque é a marcha do progresso, nessa inexorabilidade que vaza da terceira revelação. Então vai ser dito por Kardec que ensejou-se a ocasião de cumprir um dever de gratidão para com as pessoas que de boa vontade prestavam o seu concurso para o trabalho que eles estavam realizando. E vai dizer que os espíritos parecem multiplicar aos nossos olhos os motivos de observação. E isso acontece o tempo todo, até hoje. Os motivos de observação pipocam. É muita coisa para a gente observar, para a gente refletir, para a gente estudar. Por isso que a disciplina é importante. É por isso que a gente tem que ter cuidado com a procrastinação, com o aspecto da inércia. Porque acaba que o comodismo ele vai pedir mais comodismo. É o movimento no bem que vai me capacitar para mais movimento no bem. E nesse sentido que ele vai trazer que o desinteresse não seria um mérito particular, porque os espíritos reprovam todo o tráfico que se faça da sua presença. Então ele vai dizer da senhorita Jafet, que é sonâmbula notável, foi alguém que contribuiu muito para o trabalho, porque numa determinada altura da obra ele vai trazer alguns nomes que contribuíram para o Livro dos Espíritos, considerando aí a equipe de encarnados e desencarnados que fizeram a ajuda. E ele vai dizer que essa senhorita Jafet tinha seu tempo ultimamente empregado, mas ela queria mais, ela queria poder fazer um emprego proveitoso, consagrando-se à propagação da doutrina. Então, vai dizer aqui que não basta fazer algo bom, eu preciso ser proveitosa naquilo enquanto o meu propósito de vida. Porque existem muitas atividades boas, mas eu preciso escolher aquilo que tem a ver com o meu propósito de vida e que vai me ajudar a cumprir isso. Porque se eu fico assumindo atividade, uma atrás da outra, que é boa, mas para dizer para mim mesma que eu estou cheia de atividades no bem, isso pode inclusive ser perda de tempo. Naturalmente que antes assumir um trabalho no bem do que ficar na preguiça, mas se eu escolher a esmo só para poder ter um elenco quantitativo, eu acabo que estou numa situação onde eu posso estar em perda de tempo, em desvio do meu propósito de vida. E é curioso porque se a gente considerar uma atividade ruim uma boa, é fácil escolher. Então, nesse primeiro momento, entre algo bom e algo ruim, eu vou para aquilo que é bom. Mas mais difícil é escolher entre duas coisas boas, aquilo que tem mais a ver com o meu propósito de vida e que mais me ajuda a realizar isso, porque é aí que eu tenho que focar. Porque não vai dar tempo de fazer tudo. Eu posso até ter muita boa vontade e desejar abraçar o mundo em trabalhos benemerentes, mas eu não tenho tempo para poder fazer tudo. Nesse sentido, escolha precisa ser feita. Mas essa escolha, ela precisa estar embasada num autoconhecimento que me permita identificar meu propósito de vida, minha missão. Porque ao divisar isso, eu vou saber escolher de acordo com o meu propósito de vida. Isso muda tudo. Quando a gente tem essa perspectiva, isso vai interferir nas decisões que a gente toma, a gente se torna mais assertivo, utiliza melhor o tempo,
direciona melhor as nossas tarefas, a gente vai saber dizer não para aquilo que mesmo bom não atende ao que nos ajudaria no nosso propósito de vida. Porque aquela atividade pode ser boa, mas ela precisará ser abraçada se me ajudar a realizar meu propósito de vida. Caso contrário, ela não é para mim. Vai ser para alguém que tem naquela atividade o seu propósito de vida, porque a questão não é o tipo de trabalho no bem, é como eu realizo isso. É a pureza do meu coração, é a minha caridade, é o meu devotamento, é o meu engrandecer daquilo que toco, e não aquele labor per si. Porque a alma, quanto mais ela se eleva, mais ela engrandece os detalhes, as minúcias da sua trajetória. Porque ali ela está numa presença diferenciada. Ela está promanando luz, que ela acende dentro de si, sustenta, intensifica. Então, naquela atividade que ela percebe que tem a ver com a sua missão, ela foca e frutifica os 5 por 1, 50 por 1, 100 por 1 que Jesus nos trazia. Que não está ligado à atividade per si, mas é como o Espírito realiza isso, encarnado e desencarnado. Por isso que algo, mesmo bom, pode não me ajudar a atender o meu propósito de vida. Então, quando a gente tem essa perspectiva, isso facilita, porque a gente já tem mais presteza, rapidez para dizer não, para dizer sim. Como eu comentava a respeito dessa atividade de distribuição de pães, que per si é uma bênção, mas que eu percebi que eu não deveria assumir mais uma atividade. Nesse sentido que, para uma outra pessoa, ali pode estar o propósito de vida dela, que vai ter o seu diferencial na maneira como ela realiza. É por esse motivo que o autoconhecimento é imprescindível, porque a gente vai tendo pistas do nosso propósito de vida. Inclusive considerando que, à medida que você está sendo devotado ao seu trabalho, você vai tendo confirmação daquilo que você veio fazer. Por isso que, se você ainda não descobriu isso e já está aí com mais de 40 anos, ainda não tem perspectiva do seu propósito de vida, corre atrás, porque o tempo está passando. E mesmo naquilo que você está realizando, porque se você percebe que você está numa atividade que não tem a ver com o seu propósito de vida, não hesite. Procure aquela outra que você percebe que te atende e que te ajuda na sua missão. Porque aí a gente acaba fazendo escolhas e alterações nesse quebra-cabeça que vai nos auxiliar a atender a nossa missão. Inclusive em decisões sensíveis, como, por exemplo, algo que é colocado no emprego do ganha-pão. O indivíduo que está desinteressado e cujo único móvel, como foi falado aqui por esse leitor, é ser leal a Jesus, ele vai ver um convite que chega para ele ali naquele ambiente, algum tipo de mudança de perspectiva, com os olhos do que melhor vai atender a sua missão. Ele submete tudo a isso, porque é o essencial, porque a missão é o que eu vim fazer. Então, todo o resto vai estar a serviço disso. Eu mexo todas as outras pecinhas da minha trajetória de maneira a fortalecer e facilitar o cumprimento da minha missão, que começa pela minha reforma moral, pela minha vida nobre. E, inclusive, isso passa pelo nosso pensamento elevado, nosso sentimento digno, a nossa conduta mental alinhada com Cristo, a nossa ação no bem. E nesse sentido que Kardec vai trazer isso aqui, desse emprego proveitoso, que não é apenas fazer algo positivo, que essa senhora percebeu, ela queria empregar proveitosamente, ela estava alinhando com a sua missão, os seus aspectos a partir do contato dela com a doutrina espírita e com o que estava sendo aclarado para ela. E ela correu atrás para atender. Que aqui ele vai dizer
da consagração dessa senhora à propagação da doutrina. E ele vai trazer um recorte que vai dizer que jamais eles pensaram em fazer do livro dos espíritos objetos especulativos, devendo sua renda ser aplicada às coisas de geral utilidade. Por isso seremos sempre reconhecidos aos que se associarem de coração e por amor do bem a essa obra que nos consagramos. Então, ele vai dizer esse aspecto, que não há especulação, que toda a renda que teria ali do livro era para ser aplicado na própria divulgação da doutrina. Inclusive, a gente tem essas associações nos grupos espíritas sérios que, como tudo na nossa vida está a serviço da nossa missão, inclusive o dinheiro. Então, não há interesse de acúmulo, de usar aquela atividade que eu faço para receber. Pelo contrário, a gente paga para poder trabalhar na nossa missão. É o oposto do desejo que a gente vai ter. Porque a gente percebe que nós acordamos isso antes de vir e que é esse espírito que nos alinha com Jesus, que já nos houvera dito: dai de graça o que de graça recebeis. Então, se há uma pretensão pessoal, uma especulação em torno daquilo que eu faço, isso já denigre, isso já compromete. Como Kardec traz aqui, que os bons espíritos, eles não traficam. E eles não vão participar de um trabalho com encarnados e perceber que existe especulação da parte desse encarnado. Interesses escusos, câmbios materiais, busca de evidência, de estar com a verdade. Então, se eles percebem essas mazelas do cupidez, do egoísmo, do orgulho, do sensualismo, eles se afastam. Porque os benfeitores, eles vão interagir com aqueles que estão alinhados com a proposta de Jesus da doação, da renúncia, que é o oposto de especular. Por isso que a gente, então, não só paga para poder participar do trabalho da nossa missão, como tudo que possa entrar, a gente vai direcionar para essa ação mesmo, que está levando consolo para outrem. E Kardec vai trazer também, aqui nessa parte da revista, sobre a história de Joana d'Arc, alguns comentários, porque depois ele disse que voltaria a história dela, para explicar alguns fatos da sua vida, concernentes às suas relações com o invisível mundo. E ele vai também trazer um pouco acerca de um artigo sobre o reconhecimento da existência dos espíritos e das manifestações deles. Então, ele faz uma explanação referente do artigo mesmo, e ele coloca isso em alguns tópicos. Então, a primeira proposição que ele coloca é que entre os fenômenos em questão, deixando de lado os que poderiam razoavelmente ser atribuídos à impostura, às alucinações e exageros, grande número existe ainda cuja realidade não pode ser posta em dúvida, sem que violem todas as leis de uma sadia crítica. No segundo proposição, ele diz que todas as teorias naturais que expusemos e discutimos acima são impotentes para dar uma explicação satisfatória de todos esses fatos. Pode explicar alguns, mas deixa um grande número, os mais difíceis, totalmente inexplicáveis e inexplicados. Num terceiro, ele vai dizer que os fenômenos dessa última ordem, por implicar a ação de uma causa inteligente, estranha ao homem, só pode ser explicado pela intervenção dos espíritos, seja qual for o caráter desse, questão de que logo nos ocuparemos. E ele vai trazer na quarta proposição que pode-se dividir esses fatos em 4 categorias. Muitos podem ser rejeitados como produto de fraude ou falso,
quanto aos outros mais simples, os mais fáceis de conceber, tal como mesa girante, em certas circunstâncias admite uma explicação natural, puramente. A do impulso mecânico, por exemplo. E uma terceira classe compõe-se de fenômeno mais extraordinário, mais misterioso, sobre a natureza e em relação ao qual duvida-se, porque, se bem que pareça ultrapassar as forças da natureza, não apresentam caracteres tais para os explicar, se devesse recorrer a uma causa sobrenatural. E, na quarta categoria, os fatos agrupados oferecem de maneira patente esses caracteres. Devem ser atribuídos à operação invisível dos puros espíritos. Então, ele vai dizer que a natureza desses espíritos é um aspecto de outro caráter de suas manifestações, o que nos falta demonstrar. Devido aos questionamentos que ele lança, que são esses espíritos, maus ou bons, demônios ou anjos, almas condenadas ou almas bem-aventuradas. E nesse sentido, que ele vai dizer que nós, buscando a sabedoria e a prudência, devemos evitar os extremos e manter-nos firmes na linha intermediária. Eis aí a virtude e a verdade. Na questão das mesas falantes, para que lado nos fará inclinar uma fé prudente? Então, ele vai pedir a prudência, o bom senso. Então, ele vai dizer que é um século, na época que ele havia escrito, então, considerando um século atrás, zombou-se tanto da simplicidade da Idade Média, acusando de ver espíritos, feiticeiros e sortilégios por toda parte, e tanto se invectivou a esse respeito, que não é de admirar que tantas cabeças fracas, querendo parecer fortes, experimentam agora repugnância, uma vergonha em crer na intervenção dos espíritos. Então, ele vai dizer que, em semelhante matéria, crer em demasia leva a vã superstição, por outro lado, nada crer, admitir, conduz à impiedade e naturalismo. Então, ele vai colocar essa prudência de evitar os extremos, que inclusive é algo que Kardec, ele emula. Então, ele vai aplicar essa observação tão simples, a questão de nós não podermos dizer até onde vão as forças da natureza, mas podemos afirmar que pertence à ordem sobrenatural, visto que para conhecer a natureza de um fato, de modo algum é necessário passar pelo limite, onde começa ou termina a categoria a qual ela pertence. Basta constatar se tem os caracteres peculiares a essa categoria. E nesse sentido que ele vai trazer que ninguém conhece suficientemente bem quais são os limites da ordem natural para poder indicar precisamente o ponto onde termina essa e começa a outra. Por isso que muitas pessoas, na teoria como na prática, trataram de maneira pouco séria, a despeito da regra de divulgar a prudência que recomendam sejam os fatos examinados com tanto maior circunspecção, quanto mais pareçam extraordinários. E é nesse sentido que ele vai colocar sobre essa urgência, porque estava acontecendo ali as primeiras manifestações espíritas, enquanto reflexões acerca dela, que houveram feito numerosos adeptos, não somente encontraram muitos incrédulos, mas ferrenhos adversários, e muitas vezes até interessado em seu descrédito. Porque às vezes quando você tem aquele adversário ferrenho, ele acaba que tem interesse no descrédito daquela doutrina, daquele médium. E nesse sentido que Kardec vai trazer que, naquele momento, os fatos falam tão alto que é forçoso reconhecer a evidência. E então ele vai trazer que
muitas pessoas, entre as que não se aprofundaram em fenômenos estranhos, concordam que aquele século é tão fecundo em extraordinários fatos, a natureza tem tanto recurso conhecido, que seria mais que leviandade negar-se a possibilidade daquilo que não se compreende. Então ele vai dizer que somente a doutrina espírita pode trazer explicações por meio do fenômeno da emancipação da alma que escapa momentaneamente de seus tentáculos materiais. Se transporta para além da esfera da corporatividade. Depois de alguns exemplos que ele deu sobre visões estáticas que ocorrem no êxtase e dizer que, em geral, tem por objeto os seres e as coisas do mundo incorpóreo. Então, ele vai trazer aí, num subtópico de visões, alguns aspectos relacionados a isso. E vai trazer, num outro recorte anterior, acerca de médiuns julgados. Então, vai dizer que a causa é inteiramente moral e que as inteligências que lhes são os agentes imediatos não obedecem ao capricho de ninguém, sejam outras pessoas ou médios. Os espíritos agem quando e na presença de quem lhes agrada. Então, quando menos se esperar, a manifestação ocorre com mais vigor. E aqui ele vai dizer isso acerca de um jogo que eles fizeram, fazendo dinheiro acontecer na compra de ingressos, para que médiuns pudessem fazer manifestações relacionadas às respectivas mediunidades na presença daqueles populachos que pagaram para estar ali. Então, nada ocorreu, como seria de esperar. Inclusive, ele se espanta de médios ter aceitado se submeter a um campeonato que envolvia dinheiro para dar uma amostra do seu tipo de mediunidade em ação, atendendo à guisa de espetáculo. Então, o espanto não é não ter tido a manifestação dentro daquela conjuntura de jogo recreativo. É médios terem se prestado a esse naipe. E então ele vai dizer que quando uma coisa existe, dizem, eles devem saber, ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida, ou porque tendes os meios de verificá-la, que elas não se dão trabalho de responder. Essa desconfiança irrita os bons espíritos e nada se obtém de satisfatório. Afasta sempre os espíritos sérios, que ordinariamente não falam senão as pessoas que lhes dirigem com confiança, com humildade, sem pensamento preconcebido. Então, o homem superior consciente de seu valor alegrar-se-ia em responder a um questionário ingênuo, visando submetê-lo a um exame, como se fosse escolar. Se alguém encarnado, sabe, não faria isso, não se submeteria a esse desplante. E aí se dissesse, mas se não respondeis é porque não sabeis, o que esse sábio ia fazer? Ia voltar as costas e ir embora. É que os espíritos bons fazem, porque eles não vão se ambientar ao desplante de atender a caprichos infantes de um grupo de encarnados que os fiquem os interrogando por curiosidade, à guisa de espetáculo. E aqui envolvendo dinheiro, inclusive, à custa disso, de querer a manifestação dos bons espíritos. E aí Kardec então continua que os espíritos não gostam dos orgulhosos. Convencem que eles querem. Quanto aos que creem em sua importância pessoal, demonstram o pouco caso que disso fazem e não lhes dão ouvidos.
E nesse sentido que, nesse caso, pode-se, sem dúvida, provocar certa manifestação, mas nem todos estão aptos a isso e frequentemente não obtens o que pedis. Os bons espíritos não se submetem aos caprichos dos homens. Porque acaba que o espírito zombeteiro, mistificador, enganador, ele se aproveita para insuflar mentiras, para obsedar, visto que o espírito bom se afasta. Aí isso abre campo para a ação dos espíritos maus. Porque o princípio da conexão com os bons espíritos é moral. Se eu não sustento uma vibração nobre que me permita aproximar dos bons espíritos, eu estou dando campo para os maus espíritos que vão se aproximar e tentar me obsedar. Inclusive usando brechas no meu pensamento, no meu sentimento. Que o interesse, a pretensão, a especulação faz contribuir. E aí ele vai trazer que os espíritos não fazem senão o que querem e o que lhes é permitindo. Falando e respondendo às nossas perguntas, atestam sua presença. Isso deve bastar ao sério homem que busca a verdade na palavra. E, inclusive, ele vai trazer aqui o reforte de Jesus, que diz que quando os escribas e fariseus disseram ao Mestre que muito gostariam que nos fizesseis ver algum prodígio, Jesus responde: essa geração adúltera e má pede um prodígio, mas não lhe será dado outro, senão de Jonas. Os espíritos desprezam cupidez, tanto quanto egoísmo e orgulho. Só essa condição pode ser para eles um motivo de se abster de manifestar. Então, se obtém 100 vezes mais de um médio desinteressado do que daquele movido pelo incentivo do lucro. E que 1 milhão não lhe faria realizar o que não deve ser feito. Porque o bom espírito, ele não é cúpido, ele não é avarento. Pelo contrário, ele está preocupado em gratuitamente auxiliar. Então, aí que ele vai trazer que se uma coisa surpreendeu é que haja médios capazes de se submeter a uma prova que tinha por aposta uma soma de dinheiro. Então, desplantamento. E aí, Kardec ele vai trazer o aspecto que vai fazer algumas reflexões que dizem respeito a uma conversão, que ele vai trazer aqui. E é uma interação que aconteceu entre um senhor chamado Jorge, farmacêutico, que tinha perdido o pai há pouco tempo, que era objeto de profunda veneração e ternura. Então acontece a invocação e esse pai, através do médium, ele tem um diálogo com o filho. Então uma reflexão profunda que Kardec traz, inclusive num dos recortes, o filho pergunta: que sensação experimentasse quando deixasse vosso invólucro corporal? O pai responde: perturbação. Quanto tempo durou essa perturbação? Ele diz: pouco para mim, bastante para ti. Podeis avaliar a duração dessa perturbação conforme nossa maneira de fazer a conta? Ele diz: 10 anos para mim, 10 minutos para ti. Mas não se passou esse tempo todo desde que vos perdi. Não há somente 4 meses? Então o pai responde: se você tivesse no meu lugar, teria sentido esse tempo. Então, diferença de percepção do tempo. Porque para o filho seria em torno de 10 anos, para o pai, 10 minutos. Então, mostra aí que a questão do tempo, do espaço é relativa e tem a ver com o grau evolutivo do espírito. Inclusive, porque os espíritos superiores, eles não estão no espaço e no tempo como a gente. Por exemplo, quem foi o primeiro ser criado por Deus, que é a causa primária? Porque a gente tem os co-criadores mais elevados. Se a gente pegar Jesus, ele cria planetas.
um terráqueo cria um armário. Então você tem gradações, mas existem os criadores que são co-criadores em relação a Deus, e no caso a gente tem a cocriação imediata, que é o indivíduo pegar uma borracha e fazer uma roda. Mas quando a gente fala de Deus, ele é onipresente, onipotente e incriado, porque ele existe desde sempre. E ele é a causa primária. E aí, se a gente questionar quem foi o primeiro ser criado por Deus, não teve, porque Deus sempre criou. Então, só isso já dá um nó, porque nós não temos capacidade de compreender Deus, não no nosso estágio evolutivo, porque à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai se aproximando de Deus e vai conseguindo compreender coisas que para o nosso estágio evolutivo são inabordáveis. Então, por isso que Jesus vai nos dizer em alguns relatos: eu vim do Pai, ninguém jamais viu a Deus. Aquele que dele veio, que não dá a conhecer, como João vai trazer no Evangelho que ele escreveu. Mas tudo sob a inspiração de Jesus, mostrando para nós que Jesus conhecia o Pai, pelo estágio evolutivo de Jesus. Mas que o nosso estágio evolutivo ainda não tem condição de conhecer a Deus como Jesus conhece. Nós sentimos e temos a expressão da consciência cósmica, que são os universos, que é a expressão da consciência de Deus, que é amor. E aqui vai ser derramado para nós, em vasações, tudo quanto Jesus nos revelou. A promanar de Deus. Mas, se Deus sempre criou, não teria o primeiro ser criado. Então, a perspectiva de tempo e espaço que a gente tem é para o nosso estágio evolutivo. À medida que o espírito ele evolui, ele sai dessa cerca de tempo e espaço que a gente conhece. A maneira como a gente está inserido no calendário do espaço e do tempo tem a ver com o nosso estágio evolutivo. Inclusive que à medida que o espírito ele vai fazendo graus elevacionais, ele vai tendo frequência de pensamento, que é essa onda eletromagnética acima da velocidade da luz, em raios ultra super curtos, e que tem um poder, uma velocidade, uma penetração inabordáveis. Então, se a gente considerar a vinda de Jesus na Terra, especula-se que 400 mil anos antes ele já começou a preparação para encarnar na Terra, porque ele não tem perispírito, ele tem o corpo mental, então ele foi descendo plano a plano para ir refazendo seu perispírito, para que tivesse como ele encarnar na Terra, que tem aí uma matéria abaixo de 300 mil quilômetros por segundo. Então a gente percebe o sacrifício que foi para Jesus encarnar aqui, o trabalho que ele teve e o suor que foi isso para ele. Então, do momento que ele desencarna e sai da Terra, a gente imagina um alívio que foi para ele. Porque um espírito da sua envergadura vir encarnar na Terra está muito abaixo do seu estágio evolutivo. A gente não tem essa compreensão, essa abarcação. Por isso que à medida que a gente vai fazendo o nosso processo evolutivo, cuja técnica evolucionária só o trabalho, sentido vivido nos poderá conferir, associando inclusive a isso oração e bioenergia como recurso inestimável, como Jana vai trazer, ao lado de uma psicoterapia baseada em labor bem direcionado, a fim de que o paciente volte ao mundo real com uma disposição nova, com autoestima para prosseguir no próprio trabalho realizado, que ela vai trazer do livro Conflitos Existenciais. Essa atividade bem dirigida constitui lubrificante eficaz no orgânico mecanismo e no mental implemento,
estimula a emoção agradável, de modo que se consiga a saúde, a harmonia. Por isso que, à medida que a gente cura a nossa auto-obsessão, isso impede que o perseguidor se torne obsessor. Inclusive, porque se alguém não gosta de outra, então antes que ela fale para a outra que ela não gosta dela, para que a outra não goste dela também. Porque se só ela não gosta da outra, só ela é prejudicada. A outra não é afetada, porque a outra continua gostando dela. Por isso que alguém pode me perseguir, mas se eu mantenho os metais caridosos, aquele dardo não me alcança, porque eu mantenho os sentimentos nobres em relação a essa pessoa e aos outros. Isso impede rupturas, dilacerações, esgarçamentos do nosso perispírito e, ao mesmo tempo, a gente vai fechando as brechas. E é por isso que, quando vem um dardo malévolo na minha direção, se me encontra resignada, eu estou fechada para esse dardo. Pode me perseguir, tingir de vez em quando, eu dar uma balouçada, mas não de forma obsessiva, contundente, contumaz, persistente, porque eu logo me recomponho. Porque acaba, gente, que num orbe como a Terra, nós vamos ser sitiados e arrastados. A gente não está numa bolha e não há regime de privilégio. Por isso que, às vezes, a pessoa está passando uma determinada dificuldade e ela, se começa a se vitimar, ela perde contato com a realidade, porque não há privilégio. Nós estamos aqui sem proteção e segurança, porque encarnar na Terra é estar em risco. Inclusive, é como se a gente tivesse uma bolinha de gude no meio de uma xícara. Essa bolinha, ela tende a se movimentar. O desafio é você ficar com ela no meio dessa xícara, com os balançamentos que ela faz, sem cair. Um outro exemplo da nossa trajetória na Terra é você estar em cima de uma corda bamba, numa altura importante. Você tem que se manter equilibrado ali. Nesse sentido, que é uma experiência em que a gente vai dando um passo após o outro à custa de vigilância, bem vivida, ativa, eficaz, de oração sentida, honesta, devocional. Porque à medida que a gente vai levando nossos sentimentos, a gente vai conseguindo fazer conexões com os benfeitores, na sinceridade, na serenidade, na humildade, na longanimidade, resiliência. Por isso que, quanto mais a gente adere aos elementos equilibradores, morais, mais a gente vai se fortalecendo para dar conta de ficar em cima dessa corda bamba e de avançar. Porque não há regime de proteção e de segurança encarnado, nem de privilégio, nem de favorecimento. Porque não há inclusão versus exclusão. Porque considerando o privilégio e favorecimento, seria alguém ser excluído para que alguém fosse incluído. Deus não faz isso, porque Deus é amor. Ele não exclui ninguém, por isso ele não privilegia ninguém. É cada qual que, pelo seu esforço próprio, a golpe de suor, sangue, labor, que faz o seu próprio avanço, acendendo sua luz e, à custa dessa luz mesmo, tem como iluminar para o próximo passo. Porque eu vou contar com a minha luz. É ela que vai, no momento que eu acendo isso dentro de mim, é por isso que o sentimento positivo, o primeiro a ser beneficiado é aquele que sente, que emite. Porque isso me ilumina. Isso vai me capacitar a dar o próximo passo. Mesmo a gente sabendo que está numa corda bamba, que estamos em regime de expiação e de prova, de teste, que somos sitiados por forças malévolas, que somos arrastados. Mas cabe a mim buscar os recursos fortalecedores. E é por isso que a minha conduta diante do outro vai definir inelutavelmente as minhas linhas de merecimento, de crédito
e a minha capacidade. Por isso que se o indivíduo ele tem uma atitude mental diante do outro, de agressão, de violência, de intolerância, ele é o primeiro que está disruptando a si mesmo, que está se contaminando, se enfraquecendo. Então, se o indivíduo ele não modifica sua atitude mental em relação ao outro, que passa de uma conduta que prejudica o outro para uma atitude que estende a mão, que tenta contribuir, compreender, se ele não faz esse movimento, ele vai fazendo esses desgarçamentos, essas rupturas das suas engrenagens sutis, perispiríticas, e que desembocarão ineludivelmente em processos mórbidos, seja atuando como fatores desencadeantes de doenças como câncer, visto que a gente pode ter o fator predisponente, mas às vezes nem tem. E os desencadeamentos morais que a gente faz levam ao adoecimento, que vai funcionar à guisa de mata-borrão das imperfeições do espírito, mas que nós poderíamos passar sem isso se a nossa atitude tivesse sido pelo caminho do amor. Então acaba que se eu recuso amar a mim, ao outro, eu vou ser forçada a ir pelo caminho da dor. E nesse caminho está os mapas enfermiços, que sendo o fator predisponente, porque veio de uma outra encarnação anterior, e algo que eu já trouxe enquanto movimentações que fiz em mim até aqui, seja fatores desencadeantes, que tem a ver com a minha atitude mental, com as minhas ações, boas ou ruins, com o meu estilo de vida, isso vai movimentar alterações que vão me fazer encontrar com um processo doloroso, que eu poderia ter evitado se escolhesse o caminho do amar como Jesus nos ama, que é o único caminho que nós temos de elevação. Por esse motivo que se a gente não escolhe por ele, a gente é compulsado a ir pelo caminho da dor. E aí, bem vivendo, a gente vai conseguindo dar passo. Então, ir pelo caminho do amor é a gente ganhar tempo, é a gente mais veloz na subida do nosso espiral para Deus, é a gente optar por um caminho mais leve, menos doloroso, num padrão mais elevado. E isso vai amplificando as nossas potencialidades de ação. Então, se a gente pegar Jesus, as potencialidades de ação do Cristo, por causa do nível evolutivo dele, considerando que ele cria planetas, que ele, na sua envergadura crística, ele evolui numa velocidade mais rápida que a nossa. E podemos imaginar o que é a vontade de Jesus, o poder desse Espírito. Nesse sentido que nessa conversa desse filho com esse pai vai sendo trago, que ele será recompensado ao fazer o bem, porque ele avançaria na sua rota, que esse pensamento sustente e te encoraje, e vai dizer, desenvolve suas virtudes, abafa seus vícios, que é esse movimento que a gente tem que fazer. O pai vai dizer para ele, cada vez que o impulso te conduz ao bem, sou eu, estarei a te inspirar, mostrando aí esse laço misterioso e invisível, que acaba, que liga as afeições entre encarnados e encarnado. Isso considerando aí um ente falecido, aquele encarnado com esse ente falecido continuam se ajudando. Normalmente, quando o encarnado ele abraça seu propósito de vida e procura dar o melhor no limite da sua força, em homenagem àquele que foi, que é a melhor forma de lhe auxiliar, que passa aí pela prece, pela mentalização positiva,
E então vai ser trago sobre esse aspecto do bem que a doutrina espírita traz, que transformou esse filho em duplamente feliz pela confiança que o porvir agora lhe inspirava e pelo prazer que experimenta em praticar o bem, a sua alegria em viver isso. Então, aqui inclusive vai trazer dessa questão desse laço invisível e misterioso, que esse filho poderia ver que estava sendo instrumento para que o Espírito do Pai viesse ter com ele. Nesse sentido que o corpo nada é, o espírito é tudo, e outra frase, vez à noite que vez de dia, para um atento observador tudo tem importância, e é assim que cada passo encontra a confirmação das verdades grandes ensinadas pelos espíritos. E aí, no aspecto específico das visões, vai falar um pouco da história de uma jovem que estava com convulsões e chamava pela mãe, e depois ela veio a saber que a mãe tinha falecido naquele momento, que ela teve aquela convulsão. E um outro recorte que confirmava uma visão que um rapaz tinha tido de um navio que se aproximava do cais, e ele vai dizer com o Porto de Havre, reconhecendo como Clemens, que aguardavam das Antilhas, viu o seu atracamento, distinguiu claramente os mastros, os marinheiros, as velas, os mais minuciosos detalhes. E depois ele houvera tido a notícia de que, aquela mesma hora que ele tinha visto, o navio entrava na Tulherias, enquanto a percepção que alguém pôde fazer no acompanhamento. Nesse sentido que foi dito que esse navio tinha entrado no Ave às 3 horas. Então, o rapaz tinha tido essa visão de Tulherias, que estava distante. E aí ele foi saber que a visão que ele teve foi de uma entrada real que aconteceu naquele momento do navio, quando atracou no cais, no Havre. Então, vai falar um pouquinho sobre esses aspectos, e aqui ele vai, então, com esses assuntos que ele foi trazendo em sequência, mostrando a riqueza dos ensinamentos, das fermentações que iam acontecendo com o escrito dessa revista. E é nesse sentido que, quando a gente considera essa deixada do espírito da terra, ele vai carregar consigo paixão ou virtude inerente à sua natureza. Ele vai para o espaço se aperfeiçoar, ele vai ficar estacionário, até que ele deseje ver a luz, como isso não vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns, pois, partem carregando consigo poderosos olhos, desejos e urdições vingativas insatisfeitas, mas alguns desses mais avançados que outros é permitido entrever algo da verdade. Reconhece os efeitos funestos das suas paixões, tomam resoluções boas, compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, a caridade, e para ter caridade tem que esquecer a injúria e ultraje, porque não há caridade com ódio no coração e com rancor. Então, por inaudito esforço, olham para aquele que detestou na terra, mas ante essa visão desperta sua animosidade, revolta-se com a ideia de perdoar, e mais ainda de se abdicarem de si próprios, sobretudo a de amar aqueles que lhe destruíram ou fortuna, ou família, ou honra,
Entretanto, o coração desses infortunados abala-se, vacilam, hesitam, agitados por contrários sentimentos. Se a boa resolução vence, pede a Deus, implora aos bons espíritos que lhes deem forças nos momentos mais decisivos da prova. Por isso que a importância de nós levarmos esses areais, porque a doutrina espírita, ela nos traz ensinamentos riquíssimos que Jesus derrama na nossa direção para a gente dar conta da nossa expiação e da nossa prova. Que pode ser complexo, porque, como diz nesse recorte, quando a gente está para vir para a Terra, é tenso, porque é arriscado encarnar na Terra. A gente sabe que vai vir, mas não sabe como vai sair. Visto as expiações, as provas, os testes, os riscos que a gente corre. Nesse sentido que todo esforço que a gente puder, nós busquemos fazer, para que essa fonte de luz móvel e brilhante, sob desilusão, desarmonia, inquietude, problema do viajor terrícola, disserve o armazém sublime, energia magnética mental, serviço restaurador, fé positiva, penso ativo, salvador na situação de todo porte. Vi uma paciência infinita, uma cordialidade sem fim, uma delicadeza indiscriminada, tom vibratório para o bem, estímulo, única moeda que socorre o caído na paixão, no crime, rompe com esse nascedouro, desata, desenraiza engenhos, urdições vingativas. Ambos contaram também o que lhes havia acontecido no caminho e como reconheceram Jesus ao partir do pão. Por isso que, como sono vai ser trago no Evangelho de São João, capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana, ele vai trazer para ela que todo aquele que bebesse daquela água tornaria a ter sede. Mas o que beber da água que Jesus nos der, não havemos de ter sede novamente. Porque descedenta nossa entranha, nosso intestino. A água que ele nos dá, venha ser em nós, fonte aguosas, jorrando para a eternidade. E aí é que Jesus vai fazer. Que vem chegada a hora, e aconteceu que não adoraremos ao Pai nem naquele monte, nem em Jerusalém, porque adorávamos o que não conhecíamos, mas adentráramos a adorar o que conhecemos. Jesus nos revelou. Vem a hora, e agora é, quando os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque assim quer o Pai que sejam os que o adoram. Deus é espírito, e em espírito e verdade é como devemos adorá-lo. Então Jesus vai dizer que ele, que fala com ela, é o Messias, quando ela diz que sabia que o Messias estava para chegar, quando ele viesse, então nos anunciaria todas as coisas, e Jesus vai confirmar, numa das poucas passagens em que ele se diz o Messias, que vai ser com ela e com a cura de um cego, e ali, com Pedro, quando Pedro antes faz aquela resposta e ele vai dar a confirmação. E então os discípulos chegam, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, mas ninguém perguntou algo. A mulher deixa o canto e vai à cidade. Vinde, vede, um homem que me diz tudo quanto tenho feito, será porventura o Cristo? Saíram da cidade e vieram ter com ele. Até quando a gente é testemunho para que outros se aproximem de Jesus. Jesus seja distribuído, cresça e seja levado, e não eu. Porque se eu der de mim, eu vou dar da minha vulnerabilidade, da minha fraqueza, da minha sombra. Urge levar Jesus. E então, eles vão dizer para ela que não era mais pelas palavras dela que eles
confiavam e reconheciam em Jesus o Messias, mas porque eles mesmos tinham o ouvido e sabiam ser ele verdadeiramente o Filho de Deus. Então, foram muitos esses samaritanos que creram em Jesus por causa da palavra da samaritana, que ele dava testemunho, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vim depois ter com ele os samaritanos, pediram que se ficasse com eles, e ele permanece 2 dias. Muitos então creram em Jesus, pelo o ouvirem falar. De sorte que diziam os samaritanos, não é já sob o teu dito que nós cremos nele, mas é porque nós mesmos o ouvimos, e aí entra a questão dos nossos sentidos, olfato, audição, visão, tato, paladar, mediunidade a serviço do Cristo, porque sabemos verdadeiramente ser este o Salvador do mundo.